Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 10 sintomas que eu já tive na gestação e que eram desconhecidos pra mim. Antes de engravidar, a gente lê um monte de coisa, a gente já fica mais ou menos se preparando para o que vem. E esses sintomas eu não estava muito preparada pra eles não. Realmente eu fiquei assim sem saber se era normal, se não era normal. Mas enfim, são todos sintomas da gravidez. Então, vai que você tá aí sentindo algum desses sintomas, então quem sabe eu posso te ajudar. Então vamos lá para os 10 sintomas estranhos da gestação. Sintoma número 1, eu tive enxaqueca. Pelo menos uns 3 dias eu tive enxaqueca o dia inteiro. Enxaqueca forte mesmo. Eu tomei analgésico, mas não passava assim, ou então passava por 1 hora e voltava. E eu depois li, né, e fui buscar e descobri que realmente era relacionado à gestação. Graças a Deus, acho que foi praticamente uns 3 dias, mas me enxaqueca muito forte. Sintoma número 2. Eu tive também uns 2 picos bem fortes de cólica, mas assim, fortes mesmo. Eu tenho até hoje umas cólicazinhas, uma coisinha ali, outra aqui, que é bem comum, inclusive no início da gestação. Mas essas 2 vezes foram picos mesmo, tão fortes que das 2 vezes eu estava dormindo e eu acordei com a dor muito forte, uma cólica muito forte. Fiquei super assustada, achando que fosse algum problema mesmo. Mas assim, os picos duravam tipo 1 minuto e paravam. E eu achei muito estranho, mas era uma coisa que fez parte da minha gravidez. Acho que aquela questão de o útero estar se abrindo e tal, então eu tive 2 picos de cólica bem fortes. 3. Insônia. Todo mundo que eu falo acha a coisa mais estranha do mundo. Por quê? Porque é super comum você ouvir que uma grávida tem sono demais, quer dormir o dia todo, a noite toda, tá sempre com sono. E comigo aconteceu o contrário, desde que eu descobri que eu estava grávida, que eu fui acometida por insônia, até hoje. Então assim, não é todas as noites que eu durmo bem. Eu acordo de madrugada, às vezes pra ir ao banheiro, e aí eu demoro 2 horas pra dormir de novo. Acordo super cedo e não sinto sono à tarde. Então, as minhas noites, sei lá, tenho dormido 6, 5 horas por noite. Não sinto sono à tarde. E aí, o que aconteceu? Eu fui procurar também saber sobre isso. E eu li, não sei se em um dos livros que eu tenho lido ou se na internet, mas eu li que, da mesma forma que existe esse sono excessivo para algumas grávidas, existe sim a insônia para outras grávidas. E eu fui sorteada pela insônia. 4º sintoma, olhos secos. Também não era uma coisa que eu sabia que fazia parte da gravidez, mas aí eu pesquisei e descobri que é sim. Então quase todos os dias meu olho arde por estar seco. Então eu fecho assim um pouquinho e sinto, sabe, ardendo bastante. E fico com um tempo com o olho fechado para dar uma hidratada. Porque os meus olhos, eu tenho sentido que os meus olhos estão mais secos. E eu pesquisei e descobri que isso também estava relacionado à gravidez. 5º sintoma, nariz entupido. Eu tenho o nariz entupido praticamente o dia todo, todos os dias. Eu tenho dificuldade de respirar por causa disso. E eu li também sobre isso e descobri que é pelo aumento da circulação que acontece no corpo da grávida. Então acaba obstruindo o nariz. Então praticamente todos os dias eu tenho o nariz obstruído. E isso levou a um outro sintoma, que foi o ronco. Comecei a roncar. O meu marido, assim, no início da gestação, ele já percebeu que alguma coisa mudou. Aí ele veio me perguntar, com todo cuidado, amor, será que isso é normal e tal? E eu falei pra ele que infelizmente era, que eu já tinha lido também a respeito de ronco em gestação, que mulher pode não roncar antes e aí, quando fica grávida, começa a roncar. Por causa dessa obstrução mesmo nasal e de repente posição também pra dormir. Então, mais um sintoma que não tem sido muito legal. 6º sintoma, salivação intensa. Graças a Deus eu não tive isso constantemente, como muitas grávidas têm, mas eu tive um dia que eu achei bem estranho, um dia mesmo, que eu tava me sentindo muito mal no início da gestação, assim. Tava com o corpo ruim, tava com moleza, com mal-estar. E nesse dia eu fui acometida por uma salivação intensa. Eu salivei bastante o dia todo. Eu tive que andar com um copinho mesmo, cuspindo. Sei que é nojento, mas era muita saliva, muita saliva, muita saliva. Se eu fosse ficar
cuspindo na pia do banheiro, teria que ficar o dia todo dentro do banheiro. E aí também pesquisei e vi que faz parte da gravidez. Só que tem grávidas que têm isso por muito mais tempo, então graças a Deus eu tive isso por um dia. 7º sintoma, perda de memória. Gente, a minha memória já não era muito boa, mas agora ela tá muito pior, assim, tô muito distraída. Todos os dias, pelo menos, sei lá, acho que umas 3, 4 vezes eu falo que eu esqueci de fazer alguma coisa. Então, por mais que eu tenha minha agenda, porque se eu não anotar na agenda, aí que eu esqueço mesmo, mas eu tenho esquecido muita coisa mesmo. Minha memória, sei lá, parece que diminuiu 50%. 8º sintoma, calor, muito calor, principalmente no início da gestação. Agora eu não tenho sentido mais tanto calor quanto no início da gestação, quanto no primeiro trimestre. Mas no primeiro, eu tava com muito calor. Então, assim, às vezes, até no meu trabalho, no ar-condicionado mesmo, se tava bom para as meninas que estavam trabalhando comigo, não tava bom pra mim. Eu tava com mais calor, com muito calor, queria só diminuir a temperatura, enquanto não tinha ninguém sentindo o mesmo calor que eu. Então, o primeiro trimestre foi de muito calor. Eu falava para as pessoas que eu achava que eu nunca mais ia sentir frio na vida, de tanto calor que eu senti. No sintoma estranho, eu tive, ainda no finalzinho do primeiro trimestre, uma dor assim no quadril, tipo no osso do quadril, assim, ó, na parte de trás, muito forte. Também durou tipo uns 2 ou 3 dias. E era uma dor que nada passava, que fazia massagem e não passava, tentava mudar de posição, tanto sentada quanto deitada, e não passava. Uma dor muito forte aqui assim no osso, sabe? Dentro assim do quadril aqui assim. Uma dor muito forte mesmo. Só deu em um dos lados, e depois eu fui perguntar umas fisioterapeutas amigas minhas, e elas disseram que é até mais comum que tenha dos 2 lados e não só de um. Então eu agradeci a Deus por meu pelo menos ter sido de um lado só. Mas elas falaram que realmente não tinha o que fazer, que fazia parte da gestação também, que é o corpo se preparando, né, também pra gestação. Então era uma dor muito forte, que eu fiquei pensando, nossa, se eu tiver que conviver com essa dor assim por muito tempo, eu não sei o que eu vou fazer. Porque realmente estava incomodando bastante. E aí, por Deus, assim, quando foi tipo no 3º dia de dor, eu pedi pro meu marido fazer uma massagem bem forte mesmo, aqui assim. E ele fez uma massagem bem forte na hora de dormir. Mesmo assim, depois a massagem não passou. Mas aí no outro dia, quando eu acordei, eu senti que tinha melhorado. Então, graças a Deus que passou, eu não senti mais, pelo menos até agora. Mas era uma dor muito estranha, que eu não sabia que existia na gestação, mas que depois eu fiquei sabendo também que fazia parte, que era normal sentir isso. E o 10º e último sintoma, que não é um sintoma estranho, mas que com certeza eu não conhecia ele antes de estar grávida, que é esse amor enorme que invade a gente, assim que a gente descobre que tá grávida. É um amor que é inexplicável. Entra na gente sem a gente perceber e só aumenta dia após dia, mês após mês, só tende a aumentar. E eu ouvia falar, claro, né, disso, assim, desse sentimento tão forte que as mães têm, mas quando a gente ouve falar, a gente não faz ideia do tamanho do amor que é, do tamanho do sentimento que brota na gente, que só aumenta todos os dias durante a gestação. Então eu tô muito feliz. Eu passei mal durante praticamente os 3 meses mesmo, os 3 primeiros meses foi bem complicado. Mas depois que passou, tem sido só alegria mesmo, tenho podido curtir a gestação, sentir a Loise mexer todos os dias, e isso, gente, é muito gostoso. E realmente só quem tá grávida é que entende o tamanho desse sentimento, o tamanho desse sintoma que nós temos assim que a gente engravida. Então são esses os 10 sintomas que eu tive, que eu achei estranhos, porque eu realmente não conhecia antes de ficar grávida, antes de sentir cada um deles. Eu espero que seja útil pra você. Se você gostou das dicas, não deixe de curtir o vídeo. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!